Ufa, a introdução foi longa, né? Mas a gente fez já um resumão de final de semana, com todas as convenções partidárias que aconteceram, que foram muito importantes. Já te adiantei que hoje tem mais convenção partidária. Tem a convenção do Novo aqui em Brasília para o lançamento da candidatura do Romeu Zema. E o que veio do final de semana, com essa história de Milei e Brasil e Lula, vai ficar, vai ecoar durante toda essa semana, principalmente hoje, no comecinho da semana. O governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil na Argentina, o Júlio Bitelli, para prestar esclarecimentos sobre a retaliação bilateral dos países após o discurso do presidente argentino Javier Milei durante as convenções partidárias do Partido Liberal lá no sábado, e a gente vai acompanhar agora. Para colmo, la basura Calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo a la distancia, que los burócratas hoy están impidiendo, prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros. Foi longo do Milei, foi o mais longo lá daquele sábado. Esse é o ponto em que ele fala bastante sobre Alexandre de Moraes, que proibiu a visita do Javier Milei ao Jair Bolsonaro, é isso que ele fala aí, chama ali, né, o Alexandre de Moraes de careca, e também fala sobre o presidente Lula, mas principalmente diz que o Flávio é o único candidato que pode derrubar, que pode derrotar o presidente Lula. Mas quem vai trazer mais detalhes, principalmente desse pós-Milei, é a nossa repórter Marília Ribeiro, que já está aqui com a gente para trazer todos os detalhes. Muito bom dia, viu, Marília Ribeiro? Muito bom dia, Natália André. Bom dia quem está nos acompanhando. Uma boa semana para todos nós. Nath, essa fala de Javier Milei trouxe consequências. O governo brasileiro acabou não enxergando ali essa fala em relação ao presidente Lula e também ao ministro Alexandre de Moraes com bons olhos. Dessa forma, o que aconteceu, Nath? O governo brasileiro, então, convocou aí o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para poder prestar esclarecimentos sobre a relação entre Brasil e Argentina. É importante a gente destacar aqui que quando se chama aí um embaixador brasileiro que está em missão a prestar esclarecimentos, ela aí é tratada como uma medida considerada dura nas relações internacionais. E esse encontro, Nath, ele deve acontecer nesta segunda-feira, conversando com o Itamaraty. Existe sim essa previsão que aconteça ainda hoje, mas se não for nesta segunda, deve acontecer ao longo da semana. Qual a informação que a gente tem agora pela manhã é o seguinte, Nath, agora de manhã o presidente Lula vai receber o presidente sul-coreano lá no Palácio do Planalto e amanhã o ministro Mauro Vieira, ele vai representar o presidente Lula na posse da Keiko Fujimori lá no Peru, ela que foi eleita, então a gente vai ter o ministro Mauro Vieira representando o governo brasileiro amanhã lá no Peru e a previsão, pelo menos por enquanto, que se esse encontro não acontecer nesta segunda-feira, ele deve acontecer na quarta-feira, é o que informou ali o Palácio do Itamaraty. O que mais a gente traz também sobre essas consequências é que o governo brasileiro ele vem descartando, pelo menos por enquanto, medidas diplomáticas mais duras, como, por exemplo, a retirada da representação brasileira lá na Argentina. De acordo com o ministro Mauro Vieira, em entrevista à TV Globo neste domingo, o governo brasileiro pretende preservar os canais de diálogo e preservar aí também buscar esclarecimento por partes diplomáticas. Mas nós tivemos reações para além ali do Ministério das Relações Exteriores. O Supremo Tribunal Federal
também reagiu às falas do presidente da Argentina, Javier Milei. O presidente da corte, Edson Fachin, ele afirmou que as declarações do presidente da Argentina sobre o ministro Alexandre de Moraes são uma referência desrespeitosa a magistrado da mais alta corte do país e feita em solo brasileiro. Além disso, em nota, ele também disse que o tribunal deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os países. Para além dessa nota do STF, também tivemos ali parlamentares que fazem parte do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula. Eles acionaram a Procuradoria-Geral da República pela presença de Javier Milei no evento feito ali pelo candidato Flávio Bolsonaro na sua convenção partidária e também sobre o uso de inteligência artificial que foi usada ali para colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro no evento. Então, o que os ex-presidentes, eles alegam, então, que vão entrar, já acionaram a Procuradoria-Geral da República para poder ali se posicionar a respeito da fala de Javier Milei, mas também sobre o uso de inteligência artificial. Temos também ali, tratando ainda do Itamaraty, foi convocado também ali o embaixador da Argentina, que fica aqui no Brasil, Daniel Raimondi, para poder transmitir a repulsa do governo brasileiro e cobrar explicações sobre a atuação de Milei em território nacional. O ministro Mauro Vieira classificou as declarações de Milei como ríspidas, grosseiras e inaceitáveis, e afirmou que a fala foi uma interferência em assuntos domésticos. Javier Milei participou da convenção partidária do candidato Flávio Bolsonaro no último sábado, onde a gente acabou de assistir parte da fala dele, onde ele chamou o presidente Lula de corrupto, o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca, e também acabou questionando ali a decisão do ministro Alexandre de Moraes de não permitir que Javier Milei pudesse visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que nesse momento cumpre prisão domiciliar temporária, ele que foi condenado a 27 anos e 3 meses, e Javier Milei acabou chamando também essa prisão de injusta. A gente continua, Nath, acompanhando todos esses passos, como é que vai acontecer essa conversa entre o governo brasileiro, entre o ministro Mauro Vieira e também o embaixador do Brasil lá na Argentina, o que deve acontecer. Expectativa, Nath, é que Bitelli chegue ao Brasil ainda nesta segunda-feira. Existe uma tentativa ali do Itamaraty que essa conversa aconteça ainda hoje, mas se não acontecer hoje, deve ser até o fim desta semana, Nath. Perfeito, Marília. A gente está perguntando na enquete de hoje, aqui no nosso chat. Muito bom dia, hein? Inclusive, reforçar aqui meu bom dia, meu oizinho, para todo mundo que está mandando bom dia para a gente. Mas a gente está perguntando na enquete, governo Lula acertou ao convocar o embaixador após falas de Milei? E aí, a primeira resposta que você tem de opção é sim. Falas foram graves, que por enquanto na parcial aqui está com 46%, é a que ganha. Não, Milei tem o direito de falar, está com 43%, o pessoal está bastante aí dividido nas opiniões. E para 10% da nossa audiência, não deveria reagir de outra forma. Vem cá então, hein, você que está com a gente pela sua TV, quer responder a enquete? Pega teu celular, põe ali discretamente no trabalho e responda a nossa enquete aqui, manda sua resposta e manda sua mensaginha aqui também, enquanto você acompanha o Acorda Metrópolis. A gente já tem o Cebolinha aqui participando com a gente, o Gerson, a Letícia, que está todo dia aqui com a gente gosta muito, o Halider. Eu vou falando aqui do jeito que eu acho que tem que falar os nomes, hein? Tem uns nomes difíceis aqui. Também tem o Ney, o Sérgio, o Lucas Pedrosa está sempre com a gente. Ô, Lucas, valeu, hein? Dando parabéns pra gente aqui na cobertura do final de semana. Foi muito boa, né? Tem tudo lá no nosso canal no YouTube para você não perder nenhum detalhe. O Eustáquio também está aqui com a gente. Muito bom dia, Eustáquio. Kirst. Falei assim, hein, Kirst? Não se sinta ofendido se eu errei seu nome. O Paulo Sérgio também. Quem mais, hein? Tem um montão de gente falando e mandando um montão de mensagem. A gente gosta sim, hein? Não manda só um oizinho. Vai falando aqui toda a sua opinião. O Edson também. O Alexandre Motos. O Salmos 841 sempre está aqui também, hein? Um abração para você. Ele está, inclusive, pedindo para a gente falar sobre a farra do INSS.
sobre a questão ali do Lulinha. E a gente fala direto aqui, o Salmos. Depois também fala teu nome aqui, pra gente também te chamar direitinho. A Maria Leide manda mensagem, o Rodrigo, o Alexandre, o Fio 2801, também tá todo dia com a gente, que eu tô reparando aqui no Fio, hein? E a Gabriela Alves. Acho que eu consegui falar o nome de quase todo mundo. Me desculpa se eu não mencionei você, mas é porque é um sucesso, né? Aí, às vezes, passa mesmo. Tem que ser assim. Ó, responda a enquete aqui, tá certo? A gente tá te perguntando se você concorda com a atitude do governo Lula de chamar o embaixador para conversar depois de tudo que aconteceu lá no final de semana com as declarações do Javier Milei. Conversou ontem, né, com um embaixador da Argentina e deve receber o embaixador do Brasil na Argentina ainda hoje. E a gente vai continuar acompanhando tudo. E agora tem análise